Perdão. Que tipo de atividades é que os pais desenvolvem ao nível da mediação? Bem, se repararem, as duas que se destacam mais são instalar coisas como software antivírus, anti-malware, etc. E, por outro lado, ir ver o histórico daquilo que os jovens fizeram. Ou seja, sendo que esta segunda atividade pode considerar-se, de certa forma, uma espécie de quebra dessa tal privacidade que os jovens supostamente teriam por estar no quarto, afinal não têm assim tanta quanto isso, mas nós vemos que, regra geral, há efetivamente menos mediação associada a estar dentro do quarto do que a estar fora do quarto, mas reparem que é verdade, se num gráfico o fora do quarto ganha, noutros gráficos é o dentro do quarto que ganha, e portanto as diferenças não são assim tão marcantes, nem são assim tão generalizáveis quanto isso. Note-se por acaso, e isso achei interessante, a diferença no ver o perfil online, em que quando os jovens estão fora do quarto, os pais têm menos a tendência de ver o perfil online quando os jovens estão dentro do quarto. Portanto, supostamente ver o perfil online é uma coisa, quer dizer, eu estou a passar e até consigo dar um olhinho, não sei o que, se o computador está ali à mostra, não sei, e afinal acaba a funcionar ao contrário. Como é que esta mediação evolui? Eu sei que nós hoje de manhã já falámos de mediação, mas isto é específico, esta comparação entre dentro do quarto e fora do quarto. Como é que isto evolui? Se vocês repararem, a principal função é, obviamente, e como já tinha dito, a idade. Note-se que, quando se usa em casa, mas não no quarto, há um pico, há um crescente, não cai sempre, há um crescente entre os 11 e 12 anos, sendo que no quarto cai, efetivamente. As variações aqui, como vocês podem ver, são muito pequenas, quer dizer, 91%, 90%, para depois 79%, 78%, mas, regra geral, e se formos a generalizar, o que acontece é que conforme os jovens vão ganhando maturidade e vão desenvolvendo os seus passos pessoais e a sua independência, a mediação parental, compreensivelmente, vai diminuindo para deixar aos jovens maior espaço de manobra, maior espaço de individualidade. E, portanto, isto é um bocado o retrato geral do uso do quarto. Agora, em relação à questão da adição, a nível europeu, isto é um bocado surpreendente, porque Portugal está em segundo lugar em termos dos países com maiores níveis de adição, mas Portugal está cá em baixo da tabela em termos de uso. Ou seja, aquela ideia de que a adição tem única e exclusivamente, ou tem principalmente a ver com o tempo de utilização, assim automaticamente cai por terra. Em Portugal usamos muito pouco, mas temos o segundo maior nível de adição de toda a Europa. Então temos que aprofundar um bocadinho mais esta questão. E primeiro que tudo, já vem umas notas metodológicas, é preciso ver que as questões sobre a adição só foram feitas a maiores de 11 anos, ou seja, dos 11 aos 16, deixaram de fora os 9 e os 10 anos. E, mais uma vez, não se olhou para definir a adição, não se olhou para coisas como quanto tempo é que usas, mas olhou-se para comportamentos que apontam para a adição. São estes comportamentos que estão aqui delimitados. Ficar sem comer ou sem dormir, sempre incomodado por não estar online, etc, etc. E, cada vez que eu falar agora em EDIT, eu vou estar a falar de todo e qualquer jovem que tenha respondido bastante ou muito frequentemente a pelo menos um destes comportamentos. E que panorama geral é que nós temos? Bem, em termos de danos, ou em termos de comportamentos que possam ser considerados mais fisicamente lesivos, ficar sem dormir ou sem comer, aliás, a expressão é relativamente pequena. Todos os outros nós temos valores bastante acentuados e que podemos ver que, inclusivamente, o mais acentuado é o último, que é tentar passar, mas não conseguir passar menos tempo na internet. Ou seja, o jovem até quer deixar de usar, mas parece que efetivamente está agarrado àquilo. Vem daqui mesmo a questão da adição. E como é que isto varia? Bem, em termos de usos, nós vemos que, mais uma vez, a idade é o fator principal. A adição manifesta-se mais em raparigas do que em rapazes e mais nos mais velhos do que nos mais novos. E nós passamos, da escala dos 11 a 12 anos, passamos 75% de adição para 54% de adição entre os 15 e 16, ou seja, há aqui um salto bastante grande. E depois nós podemos ver
que também há alguma variação no estatuto socioeconómico, mas é muito pouca. E reparem que aqui o estatuto socioeconómico médio e baixo têm exatamente o mesmo nível de adição e só o alto é que diminui um bocadinho. Só que esta diminuição está dentro do intervalo de confiança, ou seja, nós nem sequer podemos afirmar com toda a certeza de que o estatuto socioeconómico alto tem efetivamente uma menor adição face aos outros dois estatutos. Portanto, isto é uma coisa rara. Normalmente nós em Portugal falamos muito das variações do estatuto socioeconómico. Aqui a variação do estatuto socioeconómico não existe. Agora, se ao caso disso nós não queríamos correlacionar a utilização, o tempo de utilização com a questão da adição, agora parece que nos estão a contradizer. Se vocês olharem para o gráfico, é que tem exatamente o contrário. Ou seja, os adictos são, efetivamente, aqueles que utilizam mais. Mas a adição também traz consigo outras questões interessantes do corpo psicológico, por exemplo, porque os adictos são também os jovens que têm mais confiança neles próprios, mas também são os jovens que apresentam níveis mais elevados no índice de busca de sensações, chamado sensation seeking em inglês, e são jovens que offline, ou seja, com coisas que não têm nada a ver com a internet, correm também mais riscos do que online. Ou seja, não há aqui uma particularidade do mundo online, ou uma coisa específica do online que os cative ou que os deixe hipnotizados. Há aqui características gerais de personalidade que levam a este tipo de questões. Mas, por outro lado, estes jovens são os jovens que podem ser considerados mais competentes e são os jovens que têm uma maior variedade no nível de utilizações que fazem. Reparem, 44% dos jovens adictos realiza 10 ou mais atividades das 17 nós perguntámos, e só 19% dos não adictos é que realiza 10 ou mais atividades. E depois há aqui uma ligação muito forte com a questão da cultura do quarto, porque 73% dos jovens adictos fazem parte daquele grupo que eu estava a falar há bocado, ou seja, fazem parte dos utilizadores de quarto. Portanto, como podem ver aqui, isto são as competências que eles demonstram ter, ou seja, sabem bloquear mensagens, sabem apagar perfis de pessoas indesejáveis, etc. Mais uma vez, o que é que nós temos? Nós temos os utilizadores adictos com mais competências, com mais capacidade de resposta do que os não adictos. Aos níveis da mediação parental, temos basicamente o mesmo panorama, ou seja, entre os adictos e os não adictos, os tipos de mediação parental feitos são virtualmente os mesmos, as diferenças não são de todas expressivas, mas depois há umas coisas assim engraçadas, porque os jovens, aliás os pais dos jovens adictos, encorajam estes jovens mais fortemente e mais intensamente a irem à internet procurar coisas, o que pode sugerir que não se apercebem que há efetivamente uma questão de adição, são os que verificam menos, mais uma vez, o perfil social dos filhos, e são os que utilizam mais o antivírus. Também pode ter esta ideia de que os jovens têm ali uma utilização muito intensa. Portanto, em termos gerais, nós temos o quarto como uma zona de autonomia e com uma maior portabilidade garantida efetivamente pelos portáteis. Temos, a um nível geral, mas também neste caso, um desligamento bastante grande entre a percepção parental e as experiências dos jovens, mas também temos que nos perguntar, de um ponto de vista mais sociológico, quer dizer, que expectativas é que são criadas em torno dos jovens? Porque não está resolvida esta questão de a adição não se poder correlacionar diretamente ou simplesmente com o tempo de utilização, pressupõe ou implica que haja aqui uma componente sociocultural e ideológica muito forte. E talvez aquela ideia dos jovens como simplesmente nativos digitais também acaba a sobrecarregar ou acaba a indiciar ou influenciar certos tipos de comportamentos, porque se os jovens são retratados de certa forma, não é? Também de certa forma vão acabar a encaixar-se com tanto ou quanto isso. E portanto é preciso pensar o papel das posturas, porque não é só estar no quarto ou fora do quarto que vai mudar, e não é só ser adicto ou não adicto que vai mudar, é preciso pensar as posturas, a literacia e os tipos de mediação nos novos média para nós conseguirmos lidar com esta questão da adição, para nós pensarmos quais é que são os principais detalhes que influenciam isto, que não são simplesmente da ordem de mais uso ou de menos uso, e que não é dizendo aos jovens, então agora só podes usar 1 hora por dia que nós resolvemos o problema da adição. Obrigado.